Eu estava pensando qual trecho da Tefilá a gente vai analisar. E há pouco tempo atrás a gente analisou, no shur da tarde, o Kadish. E rendeu bastante. E eu vi que bastante gente tinha curiosidade de saber do Kadish, que normalmente ele é identificado como sinal de luto, mas o Kadish originalmente não tem nada a ver com luto. E ele é super significativo. E a gente tem vários Kadishim ao longo do dia, então vamos dedicar 1 ou 2 shurim para a gente falar da importância do Kadish, a origem do Kadish, o significado dele, e como o próprio nome diz, Kadish significa sagrado. Então a ideia da gente ter um dia mais iluminado, mais sagrado, mais significativo, então super importante a gente entender um pouco sobre o Kadish. Então, vou começar com um trecho da Gemara, que inclusive ele está no... Opa, eu ia transmitir aqui no Facebook. Então, falar um pouco sobre o Kadish. Então, tem uma passagem na Gemara, que quem leu o livro que eu escrevi, Tesouros do Talmud, tem lá uma história muito bonita do Talmud, e no final dessa história, ele traz uma frase muito importante para a gente entender qual é o propósito do Kadish. Então, o Talmud conta, eu vou resumir a história, o Talmud conta que tinha um sábio, aqui estamos falando depois da destruição do segundo templo, no início da Era Comum, ele estava andando pelas ruínas de Jerusalém. O nome dele era Rabi Yossi. Talmud em Brachot traz que ele entrou numa ruína de Jerusalém para rezar. Enquanto ele estava rezando, apareceu o profeta Eliyahu Navi. Eliyahu Navi esperou ele lá fora. Depois que ele terminou a reza, Eliyahu Navi começou a conversar com ele. Eliyahu Navi, na época, já era um anjo. Então, para você ter um encontro com ele, não era qualquer um que podia ter esse privilégio. E aí ele pergunta, por que você entrou nessa ruína? Ele falou, fui rezar. Ele falou, mas você deveria ter rezado aqui fora, no caminho. Ele falou, mas eu tinha medo que as pessoas os transuentes transeuntes, nunca consegui falar essa palavra direito, transeuntes, obrigado, obrigado, iam me atrapalhar. E aí ele falou, bom, então você poderia fazer uma reza mais curta. E aí naquela hora, conclui Rabi Yossi, eu aprendi 3 coisas. Aprendi que não se entra numa ruína, tem o perigo de desabar, um dos motivos que o Talmud traz. Aprendi que pode se rezar no caminho, e quando você está no caminho, você pode fazer aquela tefilá mais curta, que se chama Avinem. E aí o Eliyahu Navi continua o papo com ele. Ele fala, o que você escutou quando você estava lá dentro? E ele falou, olha, eu escutei uma voz celestial, uma conversa de alto nível aqui, uma voz celestial, de Deus se lamentando como uma pomba, pelo fato que ele destruiu o templo sagrado. E o Eliyahu Navi fala, olha, eu te juro, assim ele fala, eu falo em nome, a linguagem que ele usa, uma linguagem mais forte, eu juro, de que Hashem não hoje só que ele se lamenta, mas 3 vezes por dia ele se lamenta. Ele se lamenta por ele ter destruído a sua casa. Mas, quando o povo de Israel entra nas casas de estudo, nas casas de reza, na sinagoga, na yeshiva, para rezar, e eles falam, Yehei Shemo Agadol Mevorach, que o nome de Deus seja abençoado para sempre, que é o trecho da Kadish, que a gente fala em aramaico, Yehei Shmei Rabba Mevorach, etc. Hashem, ele fala, uau, poxa, que pena que eu destruí minha casa. E ele fica tão feliz, lembrar aqui a passagem que ele usa do Talmud, mas ele fica tão gratificado. Então ele fala, ó, em nome, pela sua vida e pela vida da sua cabeça. Essa era a linguagem que eu estava tentando lembrar. Não somente hoje, mas 3 vezes por dia Deus diz assim. Na hora que o povo de Israel, eles entram nas casas de estudos, etc., falam que o nome de Deus seja engrandecido para sempre e abençoado. Deus, ele acena com a cabeça, como fala, quando você faz assim com a cabeça? Acende com a cabeça, obrigado. E ele fala, uau, bem-aventurado, sortudo é o rei, que ele é abençoado em sua casa desse jeito. Pena do pai que exilou seus filhos, e coitado dos filhos que foram exilados da mesa de seu pai. Assim termina essa passagem. E no livro lá eu faço algumas perguntas, analiso o início da história, mas o final da história, a análise que se faz é o seguinte, aonde o Rabi Yossi tinha entrado,
nas ruínas de Jerusalém, para rezar para Deus. Num sentido mais metafórico, ele estava questionando Deus, o próprio Galut. Por que a gente está em ruínas? Por que a gente está sofrendo? Como vários mestres e líderes das gerações, começando de Moshe, perguntaram para Deus por que tanto sofrimento? Por que tantas ruínas na nossa vida, na nossa história? E aí Eliyahu Navi fala, o que você ouviu lá dentro? Olha, eu ouvi lá dentro uma voz que Deus concorda comigo. O que Deus está se lamentando? Poxa, que coisa, né? Meus filhos, que pena que minha casa foi destruída. Que pena que eu estou no exílio. Então Deus concorda comigo. Então minha reza foi atendida, né? E aí o que Eliyahu Navi respondeu? Eliyahu Navi falou, olha, é verdade. Deus está se lamentando. É uma pena para nós e para Deus. Quando um pai bate num filho, dói mais no pai do que no filho. Mas quando isso acontece, saiba que quando estamos nesse momento de ruínas, tem um momento de luz. Tem um momento de claridade. Qual que é a claridade? Quando o Yehudi entra na sinagoga, e apesar de estarem em ruínas, apesar de estarem longe da mesa do Pai, na metáfora que ele usa, se a gente fala Amém, Rei, Shmei Rabá, Deus, ele como se fosse dar uma respira fundo, ele balança a cabeça e fala, uau, que pena que eu fiz isso, lamento, mas olha que grande é o meu povo, olha que grande sou eu, que sortudo sou eu, Deus está dizendo em outras palavras, Ashrei Amelech, sortudo é o rei, que ele é abençoado em suas casas, sortudo é o filho, linguagem que ele usa, aí ele fala, que pena do pai se lamentando, né? Poxa, meio que se arrependendo, entre aspas. Que pena do pai que exilou o seu filho e coitado dos filhos que eles foram exilados da casa do seu pai. Em outras palavras, Deus ele está se identificando com você, mas dentro desse momento, Deus ele fala, olha, tem um ponto de claridade, tem um momento de luz. Qual é o momento de luz em todo o exílio? Quando um Yehudi entra na sinagoga, e ele responde, Amém, Rei, Shmei Rabá. Essa é a passagem. E a pergunta que os comentaristas fazem, tá bom, Kadish é bonito. Tem tantas outras coisas que a gente faz ao longo do Galut. A gente ontem comentou o Ashrei, tem o Shema Israel, tem tantas outras partes da reza e das mitzvot. O que tem de tão importante que Deus balança a cabeça e fala, uau, que grande é esse rei, que bom para mim, sortudo que eu sou de ter um filho como esse. O que tem de tão especial no Kadish que destaca ele das outras rezas? Essa é a pergunta de hoje. Então, originalmente, calma. Não, ok. Então, é o contrário. Não é que a origem do Kadish não tem a ver com falecimento. Mas já que o Kadish é algo tão grandioso, ele foi colocado nesse momento tão duro. Talvez aí a ligação que dizia Amém Resh Merabá, no sentido pelo menos dessa história, que Deus está se lamentando pela tragédia, pela ruína, identificando também com a pessoa que está passando pela sua ruína e destruição pessoal, né, pela perda que ele teve. Mas o que tem no Kadish que é tão importante? Então, isso que a gente vai estudar. Fala, Israel. Não, então, isso eu ia te falar, o louvor Louvor a Deus. Tem tantos outros louvores. Ontem a gente falou do louvor, anteontem a gente falou do louvor do Ashrei, que é na ordem alfabética. O que tem o Kadish? Então, vamos estudar agora, tentar desenvolver toda a história do Kadish, o que ele significa, qual que é a força dele, assim por diante. Então, o seguinte, a origem bíblica para o Kadish é apenas uma origem, vamos chamar assim, como uma base, mas não como uma obrigação. Não tem nenhum lugar na Torá, não é uma das 613 mitzvot, dizer o Kadish. O Kadish ele foi estipulado pelos sábios, provavelmente do início da era do Segundo Templo, que eles que fizeram a maioria da liturgia que nós temos, o Sidur e etc. São chamados Anshei Knesset HaGdolá, os sábios, os membros da grande assembleia, que eram 120 sábios que vieram da Babilônia, reconstruíram o Segundo Templo. Lá eles estavam acompanhados de 2 profetas, Ezra e Nehemia, e assim eles compilaram os trechos básicos que nós temos até hoje e são ditos ao longo de toda a história por nós, pelo Sidurim, etc., com pequenas diferenças, mas eles foram que deram origem a toda a maioria da liturgia nossa. Ótimo, Ótimo, tá bom.
Mas quando os sábios, eles compilam alguma reza, por exemplo, a gente falou outra vez do Ashrei. O Ashrei eles não compilaram. Eles pegaram, que já tinha pronto do rei David, de muitos anos antes. Pegaram o salmo, colocaram e introduziram na reza. Ponto. O Kadish é um trecho novo. Não tem um lugar anterior para onde eles se apoiam no Kadish. Mais ainda, o Kadish é em aramaico. A Torá não é em aramaico. Os livros dos profetas e as escrituras não são em aramaico. Então, meio que eles criaram do zero. Mas não tem criado do zero. Quando os sábios estabelecem alguma reza, alguma regra, está sempre inspirado, está dentro do espírito da Torá. Então, por exemplo, a gente estava comentando outro dia, no último shiur, quando eles foram e fixaram as rezas. Quantas rezas por dia? Tinha o Corban de manhã, o Corban à tarde. Então o horário da reza de manhã e de tarde. À noite queimava as gorduras do Corban. Então vamos fazer o Arvit também. Sempre eles vão procurar uma base na Torá e usar o espírito de como a Torá enxerga as coisas para que eles pudessem fixar as rezas, leis, costumes, etc., baseado sempre no espírito, o que a Torá quer da gente. E essa é a função dos sábios. Os sábios eles têm a função de adaptar, a palavra não é adaptar, aplicar a Torá na realidade atual. A Torá, com a sabedoria infinita, ela fala em palavras, às vezes, codificadas, e eles trazem aqueles códigos para a sua realidade atual. Esse é o papel dos sábios. Então, aonde que eles se inspiraram, aonde que eles viram alguma coisa parecida com isso, então tem alguns trechos. Então, vamos pegar um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é quando Moshe Rabbeinu ele foi conversar com Deus, depois que o povo voltou e falou mal de Israel. Os 10 espiões voltaram e falaram mal de Israel, não vamos ter força, não vamos conseguir, etc. Então, Moshe Rabbeinu já tinha negociado com Deus, já tinha implorado para Deus várias vezes em prol do povo. Dessa vez, ele usou uma frase, vamos chamar assim, chantagiosa. Meio que fez uma chantagem com Deus, aparentemente. Claro que a gente não pode fazer chantagem com Deus. Mas qual foi a chantagem? Ele falou, olha, Deus, se você não perdoar esse povo, sabe o que vai acontecer? Vão falar mal de você. Você tirou um povo do Egito, que era de fato uma nação muito forte, poderosa, mas era uma nação. Chegou nas fronteiras de Israel. Viu que lá Israel era habitado por 7 povos, mas você tinha lá 31 reis, como se fosse que tinha embaixadores. Cada rei dos outros países tinha lá a sua embaixada, porque Israel era um lugar já muito promissor, já sentiam que tinham lá alguma coisa especial. Então você tinha 31 reis, ou seja, toda a ONU, toda a opinião pública ia dar, não ia ser fácil de conquistar Israel na visão dos espiões. Então, Moshe Rabbeinu está argumentando com Deus, vai pegar mal. Vão dizer que você, Deus, foi forte para conquistar o Egito. Para entrar em Israel, você ficou com medo, você amarelou. Então, para não pegar mal, você matou teu povo aqui no Egito. Aqui no deserto. Aí, usando uma linguagem bem vulgar, Deus viu que não tinha o que falar, e aí ele falou, tá bom, então não vou matar eles agora. Vai ser um processo lento. 40 anos, vão morrendo, a próxima geração vai entrar, e assim por diante. Essa foi a linguagem que Moshe Rabbeinu usou. Então, por que Moshe Rabbeinu usou esse termo? Por que ele fez essa chantagem? A gente pode se prolongar nisso num outro momento, mas basicamente era o último argumento que ele tinha, uma das explicações, que era o último argumento que Moshe Rabbeinu tinha, porque ele já tinha apelado pelo povo tantas vezes, pedido para Deus tantas vezes, ele já não tinha mais o que fazer. Então, a única coisa que ele poderia fazer, olha, em prol do povo, eu não tenho mais argumentos. Realmente eles falharam. Mas eu posso falar em prol de quem? De Hashem. O que quer dizer vai pegar mal para Deus? A gente explicou no shiur, não faz uma semana e pouco, a gente explicou que a maior de todas as mitzvot da Torá é Kiddush Hashem. Quando a pessoa, no ápice dessa mitzvah, morre em nome de Hashem. Aquele cara que pulou na fogueira do alto da fé para não fazer idolatria, por exemplo. Como que a gente prova que essa é a maior mitzvah? Porque nós temos aqueles 3 pecados famosos que a pessoa deve entregar sua vida e não cometer. Quais são? Assassinato, relações proibidas, idolatria. Certo? Por que é proibido? Porque essas 3 a Torá fala que tem que entregar a sua vida. Se você não entregar, vai ser o pior pecado. Não é apenas o fato que você, Deus nos livre, matou, ou teve a relação, ou fez a idolatria. Você cometendo isso, você está profanando o nome de Hashem.
Você, ao sacrificar a sua vida, por outro lado, você está fazendo a maior de todas as mitzvot, que é Kiddush Hashem. Você mostrou que o seu compromisso com Deus é mais importante do que a sua vida e as suas posses. Bechol levavcha, bechol nafshecha, ou bechol meodecha. Então, o que está por trás dessas 3 mitzvot tão conhecidas, que são mais importantes no sentido que você tem que entregar a sua vida, é o resultado delas, não é nem o próprio ato. Você vai pensar, bom, me ajoelhei por um instante, falei que o cara queria ouvir, pronto, me deixa viver, vou poder viver por mais 100 anos fazendo mitzvot. Depois eu bato no coração, peço desculpa. Não é a questão do ato em si, e sim o resultado daquele ato. Entre aspas, o goi que vai celebrar, tá vendo? Eu consegui forçar esse judeu a fazer idolatria. Esse tá vendo, dá para negociar com o judeu. Quando você quer, é só apertar um pouquinho mais, você vê que você consegue, dá para manipular. Então, esse resultado que é o problema. Isso chama Kiddush Hashem, quando a pessoa faz isso direito, quando a pessoa está pronta para entregar a sua vida. Numa escala menor, mais importante, mais básica do nosso dia a dia, Kiddush Hashem é todo momento. Quando a gente se comporta de acordo, quando a gente é um exemplo, quando a gente é honesto nos negócios, quando a gente faz uma mitzvah e assim por diante, a gente está santificando o nome de Hashem. Quando a pessoa faz o contrário, ele está profanando o nome de Hashem. Então, Moshe Rabbeinu está dizendo, em outras palavras, Hashem, não por mim, e sim pelo Senhor. Nós não temos fichas, esgotamos tudo. Mas pelo Senhor, pelo engrandecimento do seu nome, que você mesmo coloca na Torá, essa importância de não pegar mal, entre aspas, de o nome de Deus ser engrandecido, então ele usou, entre aspas, o ponto fraco de Deus. Ele falou, você não pode ficar mal para Deus, Kiddush Hashem. Você mesmo não pode profanar o seu nome. Então, ele apelou e ele conseguiu, desse jeito, proteger o povo. E Deus realmente perdoou o povo. Teve um custo e etc., mas Deus perdoou o povo. Qual foi a frase que Moshe Rabbeinu usou? Esse argumento que fala, olha, é pegar mal para Deus, eu quero engrandecer o nome de Hashem. Então ele fala, veatá, não atá, você, mas veatá com ain, quer dizer, e agora, igdal na koach Hashem. Cresça-se, seria, por favor, o poder, o vigor, a força de Hashem. E aí ele fala, perdoe esse povo, etc. Ou seja, ele dá uma frase introdutória e fala, Deus, segura aí, fica firme, prepara o ouvido para o que eu vou falar. Koach, força, coragem, vigor, significa, às vezes, não é a força de bater no outro, mas a força de se conter. Como porque a avó fala, quem é o forte é aquele que consegue dominar as suas emoções. Então ele vira para Deus e fala, olha, veatá, e agora, igdalna, cresça, por favor, a Koach. Ou seja, mostra a sua força. Não a força de destruir, mas mostra a sua força de se conter. Essas palavras, veatá, igdalna, cresça, Koach Hashem, a força de Deus, é a origem daquilo que a gente diz, Yehei Shmei Rabá. Yehei, em aramaico, seja, Shmei, seu nome, Rabá, engrandecido. Essa Igdal na, cresça, por favor, a Koach de Hashem, a origem dá origem ao Yehei Shmei Rabá. Então, quando a gente fala esse Yehei Shmei Rabá, é um louvor muito grande, e a base dele foi Moshe Rabbeinu. Quando ele vira e fala para Hashem, por favor, segura aí, você é grande, mostra a sua grandeza agora. Deu para entender por enquanto? Sim? Agora, olha que interessante e mais profundo. Quando a gente começou lá a história lá da Gemara, ele fala, o que é tão grande falar Yehei Shmei Rabá? O que tem de tão importante? Que para isso Deus ele acena com a cabeça. Então, um dos comentaristas ele fala que esse, na verdade, é um louvor totalmente altruísta. O tempo todo a pessoa está falando Itkadal Vitkadash Shmei Rabá, que o seu nome seja engrandecido. Yehei Shmei Rabá, que o seu nome. A pessoa, ele acaba, em algum momento, ele faz um pedido que a gente fala sobre a futura redenção, mas o foco principal é nele, não na gente. Diferente das outras rezas, que também tem sua explicação, porque a gente pede, é importante a gente pedir, é essencial a gente pedir por nós, nessa reza, todo o foco é nele. Yehei Shmei Rabá, que o seu nome seja engrandecido. Que foi a arma que Moshe Rabbeinu usou.
que ele falou? Como a gente fala, tem na Slichot, o trecho que a gente fala, faça por você, se não por nós. A gente fala isso no trecho, quer dizer, eu talvez já não tenho mais mérito, mas faça por você mesmo. De forma espontânea, não dependendo daquilo que eu fiz. Foi isso que Moshe Rabbeinu fez. Olha, por nós, já estamos esgotados. Eu não tenho mais crédito, não tenho mais argumentos para falar em prol do povo. Mas você, Deus, por livre e espontânea vontade, pela sua grandeza, eu peço, por favor, que você ajude a gente dessa vez. E é isso que a gente faz no Reish Merabá. É um tipo de louvor que não é um louvor baseado nas minhas conquistas, não é um pedido baseado nas minhas fichas, nos meus méritos, e sim é um louvor completamente focado em Reish Merabá. E por isso Deus acena com a cabeça e fala, uau, quem é o Deus? Quem é o rei? Que ele tem filhos, voltando à história, que estão em ruínas, que eles estão sofrendo. E mesmo assim ele entra na ruína, e ele ainda faz uma tefilá. Estamos no Galut agora, o último Galut, há 2000 anos. Quase 2000 anos. Estamos aqui reunidos, falando em Reish Merabá, explicando do Kadish. Você podia estar agora na praia, podia estar agora trabalhando, ganhando mais dinheiro. Você está aqui sentado, vendo a sinagoga de manhã. Aonde você viu um povo que depois de tantas ruínas, ainda ele continua louvando, e não louvando apenas Deus, por favor, me ajuda. E sim, ele fala, Reish Merabá. Eu estou preocupado com você, Hashem. Eu quero que o seu nome se engrandeça. Eu não estou preocupado apenas com o meu galuto, com a minha ruína pessoal. A ruína, como Hashem fala, coitado do pai que ensinou seus filhos. A ruína, a gente está lembrando Deus. Olha, Deus, você está sofrendo com a gente. Então, esse tipo de louvor é uma coisa realmente completamente diferente. Diferente, por exemplo, inclusive da Midá. A gente louva, depois a gente pede. A gente já explicou. É justo, foi programado dessa maneira. Mas aqui é um trecho especial que realmente a gente foca em Hashem. Dá para entender? Dúvidas? Não sei se eu gravo. Pergunta que o Zev Haim ele falou, são 3 vezes ao dia. Você vai no Kotel, você tem Shacharit até a hora de Mincha até Arvit você tem até Shacharit, então Deus está acenando o tempo todo. A primeira resposta mais simples é dizer que sim, Deus está acenando o tempo todo. Deus não está limitado em espaço e tempo. Mas é interessante que no começo do Shulchan Aruch, no Código de Leis, que ele é muito prático, ele não aborda muito a questão cabalística, mas logo no início, o Alter Rebbe, lá nas primeiras regras, uma das regras são os horários das tefilot. Tem um horário certo para rezar, de manhã, de tarde, à noite. E aí ele fala que cada horário, cada momento, o dia, a noite, ele invoca certas emanações divinas para aquele momento. Tem a noite, tem o dia, tem Chesed, tem Rachamim, bondade, misericórdia. E aí surge a pergunta, peraí, mas aqui é de dia, lá é de noite. E assim por diante. Aqui eu estou rezando Shacharit, eu estou rezando Mincha. Eu não lembro a frase que ele usa exatamente, mas basicamente ele entra num tema meio que cabalístico, fugindo do tema da Halachá, que isso foge um pouco do tema prático, mas dizendo que Deus é atemporal e ele se, entre aspas, adapta em cada situação. Essa resposta mais ou menos que ele dá. Quer dizer, para nós com a cabeça que é limitada em tempo e espaço, a gente consegue entender. Mas a ideia das 3 vezes, quer dizer, são 3 momentos. Para Deus não tem tempo. Agora eu vou abaixar minha cabeça. Deus não tem cabeça e não abaixa. Mas a ideia de que o momento do Shacharit, para você onde você está, para o outro onde ele está, é o momento que Deus está acenando e se satisfazendo com a sua tefilá. Mas ele fez mais que 3 vezes. A ideia do 3, a ideia das 3 rezas. Marcelo? Não, eu entendi perfeitamente. Isso é o que digo que Exatamente. Mesmo quando a pessoa está com dificuldades, seja quais forem, a gente vê que um Yehudi, quando está com dificuldade, ele vai lá e ele reza para Hashem. Eu vou dar um exemplo, uma história muito bonita, que o Rebbe uma vez comentou num Fabrengen. Em vários momentos alguns momentos que o Rebbe expressou com muita emoção o valor e a coragem, aquele auto-sacrifício do Kiddush Hashem, que a gente falou, dos judeus que ainda estavam por trás da cortina de ferro, no comunismo. E ele, interessante que os judeus da Rússia, o Rebbe, a gente comentou outro dia, que o Rebbe anterior, ele montou uma rede, falei errado, falei 200 escolas, mas foram 600 escolas clandestinas que ele conseguiu montar ao longo de uma Rússia soviética que estava com um braço de ferro muito, muito, muito grande. E o Rebbe continuou esse trabalho, mandando pessoas, inclusive pessoas conhecidas aqui no Brasil, rabinos na época que foram até a Rússia, levaram material judaico, etc., incentivavam a comunidade.
E, de forma clandestina, com muito risco, às vezes eles conseguiam mandar uma carta para aquilo que eles chamavam, o nome, o pseudonome que eles davam, o do Rebbe, era o Zeide, vovô. Então, estavam mandando uma carta para o Zeide nos Estados Unidos. O cara que abria, o censor que abria, carta para o Zeide, uma carta familiar, não tem nada. Eles já tinham todos os códigos. Então, uma das cartas que o Rebbe recebeu, tiveram algumas emocionou muito o Rebbe. Ele falou que foi uma criança que escreveu para o Rebbe. Para escrever já era um risco. E o que você espera que uma criança que está sob domínio soviético vai pedir? Coitado, mal tem comida. Coitado, se o pai não deixa ele na escola, ou fala para ele ir na escola porque só ensina estudos seculares, ou que o pai não trabalha porque Shabbat, se trabalha no Shabbat não vai ter emprego, assim por diante. Ele passa fome, passa miséria, passa perseguição, o pior que um ser humano pode esperar. E o que ele pede? Ele escreve para o Rebbe, essa criança, acho que tinha 9, 10 anos, ele escreve, Rebbe, eu estou com um problema. Na hora que eu vou rezar, em Yiddish se fala, se daven sich nicht. A reza não está indo com aquele fervor. O que eu faço? Me dá uma dica para eu conseguir rezar com mais kavanah. Esse foi o pedido dele. O Rebbe contou isso publicamente, com lágrimas nos olhos, falando, olha, o que o menino pediu? Faça por você, Hashem, não por mim. Ele não estava pedindo para ser livre, não estava pedindo para ter uma cama mais confortável. A criança de 10 anos estamos falando. O que ele estava pedindo? A minha tefilá não está como se deve. Isso que é Amém Yehish Merabá. O Yodi, ele fala, Hashem, estou preocupado com o seu nome. Moshe Rabbeinu, ele vira, não é um truque de Moshe Rabbeinu, mas na verdade ele usou a arma mais poderosa, não é a última arma, ele usou a arma mais poderosa e mais realista. Hashem, o seu nome no mundo precisa ser engrandecido. Essa é a nossa verdadeira preocupação. E no fundo, essa é a preocupação de cada Yudi. Quando a gente reza para Hashem, quando eu peço para Deus, inclusive, me dá dinheiro, posso dizer de forma muito egoísta, ou no fundo, a nossa alma, ela quer o dinheiro para poder servir Deus melhor. Com melhores condições, eu vou poder estar mais feliz, mais alegre, servir a Deus de forma muito melhor. Quando a gente pede saúde, eu quero viver uma vida de sentido. Tudo que a gente pede, no fundo, é para engrandecer o nome de Hashem. E aqui, então, essa grandeza do Yehish Merabá. A gente focar que o nome de Hashem, ele seja engrandecido. Esse aqui é o nosso primeiro shiur sobre o Kadish. Que o nome de Hashem seja engrandecido para sempre, se Deus quiser. Chazá Baruch Rabino, perfeito.